Hoje Deus tem uma palavra para a nossa vida, tocou muito no meu coração e quero compartilhar. E fala muito sobre evidências, não é uma música, mas é o tema da palavra. Sobre algumas coisas que nos são apresentadas, que tem tudo coerente, que é esse o resultado, que é esse o veredito, e que olha aqui, ó, as provas estão aqui. Eu estava na Leroy Merlin anteontem comprando tinta, e eu vi no encarte que tinha uma promoção de uma tinta fosca a R$229. E aí peguei essa tinta, aí levei para o caixa, estou no caixa, aí bateu lá, R$269. Eu falei assim, agora não. Eu peguei o encarte, ó, 200. O cara olhou, tinta preta fosca, tá bom. Mas aqui tá dando outro código, outra tinta. Eu falei, meu amigo, tá aqui 229, aqui, ó, tinta da Souvenir fosca, tá tudo aqui. Eu mostrei as evidências para ele. E ele batia o código lá e dava o valor, e lá embaixo da promoção tava assim, ó, tinta fosca, branca ou cor de cimento. A minha era preta. E eu na mesma hora falei, não, passa aí, sem problema. Mas estava brigando lá com ele por causa desses reais. Mas o que eu quero te dizer nessa noite? Que aparentemente tem coisas que estão bem claras e bem nítidas na nossa vida, que é isso que está acontecendo, que é isso que vai acontecer, ou que não tem mais jeito. E sabe quem é especialista em te mostrar evidências? O diabo. O diabo é especialista de montar as coisas. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já, com algumas evidências, já colocou um amigo ou uma pessoa na situação lá de réu, já de repente já culpou ela? Quem já fez isso assim, ó? E quando passou um dia ou algumas coisas, aí você viu que não tinha nada a ver, irmãos, como a nossa cabeça é, né? Você já olhou, ó, a fulano, ele curtiu isso, e o outro lá comentou aquilo, eles estão tramando um plano, é isso. Quem já fez isso por evidências aqui, irmãos? Só o pastor que peca, não, né? É ou não é? A gente não faz isso? Irmã Helena, irmã... A gente faz isso, irmãos, é impressionante. Se alguém não fala com a gente, e essa pessoa, na semana, curtiu alguém que não gosta da gente, estão de, trairagem os dois. Já sabia, filha da mãe, paguei almoço para eles, fiz isso, tão junto. É ou não é, irmãos? Pelas evidências. E o inimigo, ele é especialista em nos apresentar evidências. Para que a gente já, com nossas emoções, a flor da pele, já determine o que vai acontecer, ou já largue de mão algumas coisas. Eu queria abrir com vocês em Gênesis 45, 27. Gênesis 45, 27. Perdão. Joga a luz aí. Irmão, vocês têm que ir para a tecnologia do celular também. Amém? Foi a irmã Jane que falou, tá vendo, irmã Jane? Gênesis. Fica tranquilo que no próximo culto a gente vai estar com um telão aqui, ó. Amém? Gênesis 45, 27. Vamos lá? No entanto, quando repetiram todas... Perdão. Esse é o meu texto final. Vamos lá para Gênesis 37. Gênesis 37. Aleluia! Gênesis 37, 31. Então, os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? 33. Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Vamos dar uma paradinha aqui. Alguém falou para Jacó o que aconteceu?
que os irmãos de José fizeram? Ó, tá aqui a túnica, tá aqui o sangue. O que o senhor acha? Jacó, ele começa a se desesperar e já fala: algum animal feroz certamente pegou meu filho, despedaçou e o matou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui. Gente, olha que incrível isso aqui. Ninguém falou nada para Jacó, mas apresentaram as evidências: a túnica e um sangue. E como eu te falei, o inimigo, ele é especialista em fazer com que você se confunda em suas decisões por causa de evidências que te apresentaram. Os irmãos não precisaram falar nada, só apresentaram a túnica e o sangue. E o pai falou: meu filho está morto. Devoraram meu filho que eu amava. E ele começa a se desesperar, rasga as vestes, fica de luto, não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém, não quer se alimentar. Ele resolve entrar no luto. Por isso, presta atenção nessa noite que Deus quer falar contigo, porque Jacó, ele resolve ficar de luto por causa das evidências que apresentaram para ele. Tem coisas que você está chorando e de luto porque te apresentaram algumas evidências, mas não vem de Deus. Tem coisas que você está chorando como perdido, como morto, mas Deus está trabalhando e você nem sabe. Jacó, ele pega aquilo, pega a túnica, mas pastor, naquela época ele não podia nem fazer um DNA, amém, mas ele pega aquela túnica, pega aquele sangue e toma a sua decisão. Sabe por que isso? Porque ele não levou a sério o que o filho contava sobre os sonhos. Ele não levou a sério o propósito de vida que tinha o seu filho. E sabe por que a gente entra de luto? Sabe por que às vezes a gente está chorando? Sabe por que às vezes a gente está paralisado? Porque a gente não levou a sério as palavras que Deus já nos deu. Porque muitas vezes a gente não traz à memória a promessa que Deus tem sobre a nossa vida. E a gente pega algumas evidências, acabou tudo. Não tem mais jeito, não sirvo mais para isso. Olha aí, vou ter que parar mesmo, não tem jeito. Eu quero te fazer essa pergunta nessa noite: qual foram as evidências que o inimigo te mostrou e você desistiu? Qual foram as evidências que o inimigo te apresentou e você achou que não tem mais jeito, ou pensou que acabou por aqui? Olha que estratégia que ele tem. Por isso, às vezes eu vou conversar com alguém, a pessoa já vem mostrando algumas evidências: pastor, não tem mais jeito, já aconteceu isso, já vi isso, aqui ó, tá aqui ó, tem foto, tem. As evidências podem te fazer chorar por algo que Deus está trabalhando. Jacó resolve parar com a vida, entrou em luto, porque tinha o sangue e tinha a túnica. Mas eu quero te dizer nessa noite, presta atenção, as evidências para muitas pessoas podem ser que você já está morto. As evidências para muitas pessoas pode ser que na tua casa não tem mais jeito. As evidências para muitas pessoas podem apontar que a tua vida ministerial não vai mais para frente, mas o que eles não sabem é que Deus está trabalhando. O que Jacó não sabia é que ali estava a túnica, ali estava o sangue, mas Deus já estava trabalhando na vida de José lá no Egito. O que você ainda não entendeu, talvez porque ainda não levou em consideração as promessas que você tem, é que Deus continua trabalhando sobre a tua vida. E tem gente que está pensando que acabou, que encerrou, mas Deus continua trabalhando. Amém?
Por isso que você precisa estar na casa de Deus, por quê? Porque aqui também é um lugar onde você se recorda das promessas que Deus tem sobre a tua vida. Aqui é um lugar que você toma à tona, pega nas mãos todas as promessas que você tem sobre a tua vida e sobre a tua casa. Porque lá fora o inimigo vai te apresentar sempre evidência. Não vai para a igreja por causa disso. Não adianta você escutar louvor por causa disso. Não adianta você investir no teu relacionamento por causa disso. Não adianta você investir na tua carreira, porque olha aí, não tem mercado, não tem isso. Não adianta, porque estão aqui as evidências. Deus vai derrubar em terra hoje todas as evidências que apresentaram sobre a tua vida. Todas as causas que te apresentaram, todos os problemas, tudo aquilo que te apresentaram e que você parou, ou até mesmo esqueceu das promessas e paralisou. Tem gente que está aqui na igreja, está vivendo em luto por aquilo que Deus está trabalhando ainda. Tem gente que está aqui achando que não tem mais jeito e Deus está operando e você ainda não percebeu. O que estão te apresentando para dizer que não tem mais jeito? Quais são as evidências que te mostraram que você achou, não tem mais jeito? Jacó, ele não levou a sério quando José revela o sonho. Jacó, ele não levou em consideração quando ele pegou aquela túnica, quando ele pegou o sangue para dizer assim: meu filho não pode estar morto, meu filho tem propósito para se cumprir, meu filho vai governar, meu filho tem algo de Deus para acontecer na vida dele. Amém? Quantas vezes a gente entrou no luto, ou quantas vezes a gente recebeu uma notícia e não abrimos a nossa boca de profeta para quebrar aquela palavra e dizer: não, na minha casa não, a minha casa tem promessa, na minha vida não, na minha vida tem promessa de Deus, no meu futuro isso não vai acontecer, a crise não vai alcançar a minha casa, essa pandemia não vai tocar na minha vida. Amém, irmãos? Mas aí a gente olha as evidências, irmãos, e diz: não tem jeito. Está acontecendo com isso? Realmente o Brasil está parado? Realmente as finanças estão aí? Está todo mundo mal? Eu vou perder meu... Irmãos, não aceite uma evidência que não venha de Deus sobre a tua vida, porque você tem promessa, você tem palavra, e é assim que nós precisamos caminhar. Mas pastor, Jacó foi enganado, foi injustiçado pelos irmãos. Mas se você olhar lá atrás, Jacó também cometeu injustiça. Foi ou não foi? Jacó também foi injusto com o irmão. Deus quer fazer algo na tua vida nessa noite. Deus quer resgatar algo que para você já estava morto. Deus quer restaurar algo que, pelas evidências, você já abriu até a tua boca e disse: aqui não tem mais jeito, eu não me esforço mais por isso. Acabou. Não vai acontecer mais nada nisso. Jacó não levou a sério, mas enquanto Jacó chorava, enquanto você chora, irmãos, Deus está trabalhando. Enquanto você está achando que está perdido pelas evidências, Deus está trabalhando e caminhando tudo por propósito. Você pode imaginar que Jacó estava ali em tempo de choro, em tempo de luto, e José estava vivendo passo a passo o seu propósito. O plano dos irmãos inicialmente era matar, jogar ali naquela vala. Um irmão tentou até salvá-lo. Deixa ele jogar aí, não mata não, vamos jogar ele aí, depois eu vou resgatar ele. Mas até o plano do irmão não deu certo, porque quando o irmão voltou, cadê José? Venderam. Por quê? Porque tem coisas que a gente não sabe, saiu do nosso controle, mas é porque precisa caminhar para o local e para o propósito de Deus. José, ele precisava caminhar para o propósito dele, que era governar. Mas a história vai dizer que José, ele segue para o Egito, segue sendo abençoado e prosperando aonde ele toca. E Deus continua trabalhando. A palavra vai dizer que aonde José tocava, prosperava. Aonde José governava, seja na cadeia, seja na casa de Potifar, aonde ele botava as mãos, tudo era abençoado. Mas para o pai, o filho estava morto. Mas pelas evidências, não tinha mais jeito.
E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, o Espírito Santo me disse que nessa noite de domingo, aquilo que parecia estar morto, Deus vai te mostrar como uma evidência nessa noite, que Ele estava trabalhando e você nem sabia, que Ele estava nessa causa e você nem tinha percebido. Ele continuava trabalhando, Ele está contigo e você já tinha pensado que Deus não estava mais contigo. Que a tua casa continua nos planos de Deus, mesmo quando as evidências aparentem que esteja tudo quebrado, tudo desorganizado, mas Deus continua trabalhando. Aparentemente você vê um quadro totalmente contrário à sua vida, porque isso são apenas evidências. Mas se você trazer à memória todas as promessas que Ele trouxe para você, aquilo que aparentemente estava morto, nessa noite, começa a reviver na sua vida. Planos, sonhos, tua casa, tua família. Se você trouxer à memória as promessas e as palavras de Deus que Ele já te disse. Quantas coisas hoje você desistiu que você tinha pedido a Ele lá atrás? Quantas coisas hoje você abriu mão que você chegou a agradecer a Ele lá atrás? Eu quero te dizer uma coisa, tem coisas que você já abriu mão, mas Deus não ainda abriu mão. Tem coisas que você já desistiu, mas Deus não desistiu. Tem coisas que você já abandonou, mas Deus não abandonou. Aleluia! As evidências são que você está morto, mas Deus segue trabalhando. As evidências são que a tua casa não serve para nada, mas Deus conta com a tua casa. As evidências são que aonde você bota a mão, tudo dá errado, mas Deus segue trabalhando na tua vida e no tempo certo as coisas vão virar. E você imagina que Jacó vive alguns anos chorando, se lamentando e de luto. Perdeu o filho que mais amava, perdeu o filho que ajudava ele, perdeu o filho que fazia as coisas que agradavam a ele. E ele seguia chorando, mas o que ele não sabia, que Deus continuava trabalhando com o filho dele lá. E Deus vai mudar as evidências nessa noite. A palavra de Deus para a tua vida é que Deus vai mudar o quadro das evidências na tua vida. Talvez você esteja acostumado a receber só mais notícias. Talvez você esteja acostumado a só escutar telefonemas de cobrança, de coisas ruins. Talvez você esteja acostumado a passar por tempos difíceis. Mas quantos creem que nessa noite Deus vai mudar as evidências sobre a tua vida? Deus vai mudar o quadro da tua vida. E a palavra vai dizer que José, ele se torna governador do Egito. Existe uma grande fome na terra. Existe uma grande fome na terra. E aquele menino que era sonhador e que revelava sonhos, foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, porque revelou o sonho. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que assim como José foi para a cisterna por causa do sonho, ele também foi para o palácio por causa do sonho. Tem pessoas que te ignoraram, tem pessoas que te caluniaram, tem pessoas que te injustiçaram por causa dos teus sonhos. Mas vai chegar um período que Deus vai usar pessoas também para te levantarem por causa dos teus sonhos, para chegarem perto de você por causa dos teus sonhos, para te fortalecerem por causa dos teus sonhos, para te colocarem em lugar de autoridade e poder por causa dos teus sonhos. Ah, pastor, mas José não deveria ter contado os sonhos. Irmãos, existe um período que por causa dos teus sonhos nós somos perseguidos e injustiçados. Mas também existe um período que por causa dos nossos sonhos, toda a nossa casa vai ser abençoada. Toda a nossa casa vai ser resguardada. Onde a gente chegar, vai trazer prosperidade. Por quê? Porque mesmo no tempo que eu fui perseguido e injustiçado, eu não parei de sonhar. José não parou de sonhar. José, ele era tão gracioso que aonde ele chegava as pessoas sonhavam. José está na cadeia, mas ali tem um copeiro que sonha também.
ali tem um padeiro que sonha também. Irmãos, eu quero te dizer que nessa noite as evidências vão mudar sobre a tua vida. E aonde você chegar, as pessoas vão voltar a sonhar também. Aonde você estiver, na tua casa, na tua família, aonde você chegar. Irmãos, eu quero falar isso com autoridade, porque essa igreja aqui vive na palavra de Deus. E nós estamos sonhando com coisas maiores ainda, irmão. O melhor para essa igreja não é um painel de LED, não é, irmãos. O melhor dessa igreja é a presença de Deus, enchendo essa casa, enchendo Inhaúma, enchendo o Rio de Janeiro. Aqui seja um ponto de luz para o nosso estado. Amém, irmãos? Você está num lugar que não para de sonhar, irmãos. Você está numa atmosfera onde Deus tem respaldado esse ministério e dizendo, vai. E às vezes a gente paralisou porque algumas evidências nos fizeram paralisar. Quer ver uma coisa? O teu filtro mental da tua família, do teu passado, pode ser um fator que te paralisa. Ninguém foi rico na minha casa. Ninguém é rico na minha casa. Não, na minha casa ninguém fica casado por muito tempo. O histórico da minha família é isso. Todo mundo tem câncer. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, você não é todo mundo. Não é porque todo mundo apresentou essas evidências que vai acontecer na tua vida. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 45, 27. Sei que você já abriu mais cedo, mas abre de novo. Aleluia. Amém? No entanto, Gênesis 45, 27. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhes rogara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito do seu pai, Jacó. Então eles anunciaram, José ainda vive. É ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. E Israel exclamou, basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, e que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Você precisa crer que Deus vai virar algo na tua vida nessa noite, irmãos. Os irmãos apresentam a Jacó as evidências, uma túnica e sangue. Só que os irmãos descobrem, quando a terra está em fome, que no Egito tem alguém muito sábio que governou lá e que tem mantimento somente no Egito. Então esses irmãos vão lá no Egito, só que eles não sabiam ainda, mas quem era o governador era aquele que ele jogou na cisterna. Só que José se revela para os irmãos e diz assim, avisa para o meu pai que eu estou vivo e que agora, na nossa casa, nós vamos comer do bom e do melhor. Traz todo mundo para cá, que as nossas vidas, a vida do meu pai, a sua vida vai melhorar. Mas o que me deixou atento em algo que eu não tinha percebido quando eu tinha lido essas mensagens várias vezes, ministrando de outras formas, que José foi dado como morto por evidências. Mas olha o que José manda para o pai. Os irmãos estão lá contando, a gente foi lá no Egito e sabe quem está lá? José está vivo. Ele, o pai não acredita. Mas irmãos, assim vai acontecer na tua vida, olha isso. E quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, irmãos, pela evidência, para que ele esteja morto, apresentaram uma túnica e um sangue. Mas para que o pai possa entender que realmente ele é o governador e que ele está vivo, ele mandou para lá finas carruagens reais. Não, você não está entendendo isso aqui, irmãos. Jacó, olha aqui, sangue, olha aqui manta, olha aqui tua túnica. Não tem jeito, acabou. José, eu estou vivo. Olha as minhas carruagens. Veja se eu tenho poder ou não tenho. Veja se eu sou governador ou não tenho.
Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai mudar as evidências sobre a tua vida. Aquilo que aparentemente não tinha mais jeito, aquilo que aparentemente tinha acabado, aquilo que você mesmo achava não serve para nada, não tem jeito, não consigo. Deus está mudando nessa noite as evidências sobre a tua vida. Aquilo que você pensava que está morto, Deus te trouxe aqui para te lembrar: eu continuo trabalhando, eu continuo sendo Deus, eu não te abandonei nisso. Fica tranquila, calma teu coração, a tua casa pertence a mim, o teu ministério pertence a mim. Amém. José, ele manda as carruagens, irmãos, e quando o pai vê aquelas carruagens, ele acalma o coração dele. Meu filho está vivo. Sabe o que Deus vai fazer nessa noite sobre a tua vida? Você que para muitos já não tem mais jeito, não tem mais solução, você vai ser a solução para essas pessoas, até mesmo que te julgaram. Você que vai trazer recursos e que vai abençoar a tua casa. É de você que vai sair palavras de bênção sobre a tua família. É de você que vai sair recursos que vão abençoar pessoas, até mesmo que falaram mal de você. Porque José, aquele que foi injustiçado, é ele que traz salvação e escape para toda a casa num tempo de crise. Eu não sei se você está entendendo, nós estamos vivendo um tempo de crise. Eu não sei se você percebeu, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Tem muita coisa aí que está complicada, tem muita coisa que está incerta. Mas se você entender o que Deus está fazendo nessa noite sobre a tua vida, é com você que Deus vai fazer, é com a tua história que Deus vai mover, é através da tua vida que pessoas vão ser transformadas, é através dos teus recursos que a tua casa vai ficar abastecida. Amém. Irmãos, enquanto tem gente achando que a gente está morto, Deus continua trabalhando. Enquanto tem gente achando que ele vai cair agora, ele vai cair agora, essa casa vai separar agora, irmãos. Enquanto as pessoas estão achando que não tem mais jeito, Deus continua trabalhando. E a pergunta para você nessa noite: o que na tua cabeça parecia que não tinha mais jeito? Quais foram as evidências que te apresentaram que não tem mais jeito? E a gente fica tão especialista nas evidências que a gente decora. Pastor, não tem mais jeito por causa disso, 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 disso. Não é para mim por causa disso, disso, disso. Fulano ninguém muda por causa disso, disso, disso. Quais foram as evidências que te apresentaram, que te fizeram esquecer do Deus poderoso que você serve? Que te fizeram esquecer que a última palavra vem de Deus. Irmãos, é muito bonito a gente louvar e cantar e ler a história de José, que lindo, irmãos, mas José ficou preso e não abriu a boca para reclamar. Mas José foi injustiçado e não abriu a boca para reclamar. José teve presente com os irmãos que o traíram, que foram injustos com eles, e não se vingou. Sabe por quê, irmãos? Porque José sabia. Porque José sabia o propósito pelo qual que ele nasceu. José, quando ele tem a revelação dos sonhos, ele sabia que Deus tinha mostrado algo para ele que iria acontecer. Por isso, o que vai fazer você prosseguir na sua caminhada, não é você ter dinheiro, não é você ter amigo, não, isso é bom, mas é você entender o propósito de Deus sobre a tua vida, o propósito de Deus sobre a tua casa. Sabe por quê? Porque nos dias difíceis, você vai se recordar para que você nasceu. Para que você vai fazer? O Deus que te prometeu. Não. Eu falo isso às vezes. Esses dias a gente estava no avião, muita turbulência, todo mundo desesperado. A asa estava assim, irmãos. A Renata me agarrou, já fazendo os últimos pedidos. Eu falei: amor, a gente tem muita coisa para fazer. Deus não vai deixar esse avião cair, não. Amém? Eu quero que você lembre que você pode estar passando por um momento difícil, mas se você entender o propósito pelo qual você nasceu, você sabe que não é essa pandemia que vai te parar, você sabe que não é nessa crise que vai te pegar o Covid para você morrer num leito do hospital. Amém? Para de olhar as evidências e olha para o tamanho do teu Deus. Para de olhar para as evidências e olha para as promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tem muito crente mimimi, irmãos, desculpa, mas tem muito crente mimimi. Deus vai contar com essa pessoa? Não. Deus quer você ousado. Num tempo de crise você está celebrando. Está tudo ruim dentro de casa, mas você está louvando. O bicho está pegando, mas você está adorando a Deus. Amém? Você imagina se no meio do caminho José: eu não quero saber de nada, eu não vou ajudar nada nesse presídio.
Potifar, eu vou sabotar tudo que é dele, que esse aqui, ele está sendo injusto comigo. Irmãos, José, ele sabia para qual motivo que ele nasceu. José nasceu para governar. Jesus nasceu para salvar. Moisés nasceu para libertar. Você nasceu para quê, irmãos? Você nasceu para quê? Você não nasceu para ocupar espaço nessa terra. Você não nasceu só para trabalhar e ganhar dinheiro. Você não nasceu só para comer. Você não nasceu só para isso, irmão. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. E se você sair daqui entendendo para que Deus te colocou nesse tempo, nessa geração, você não vai parar diante das estatísticas. Você não vai parar diante das evidências, diante do diagnóstico, porque você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida e porque você tem um propósito aqui na terra. Amém? Por isso, às vezes que eu venho para cá, chego à noite, saio à noite, chego de manhã aqui, porque eu sei o propósito que Deus tem com essa casa, irmãos. Eu sei quantas vidas estão entrando nesse lugar e precisam da palavra de Deus e do acolhimento desse ministério. Porque eu vou abrir meu coração aqui. Tem gente que para de servir a Deus porque fulano não agradeceu, porque fulano não falou bem, porque fulano não elogiou. Irmãos, se os pastores desse ministério ficasse chateadinho com Deus, ficasse chateadinho de não vir a culto, porque ninguém falou, porque ninguém agradeceu, porque ninguém falou obrigado, pastor, pela palavra, irmãos, ninguém estava mais aqui. Amém, pastor Assis? Amém, pastor? Amém, pastor Renato? Por quê? Eles sabem pelo motivo que nasceu. Não é um elogio que é bom, que vai fazer eles continuarem ou pararem. Não são as estatísticas que vão parar. O que vai determinar a caminhada dos pastores dessa igreja e a sua caminhada é o propósito pelo qual você nasceu. E quando a gente entende isso, irmãos, não é que as coisas vão ser mais fáceis, mas é que a gente vai suportar muito mais, vai continuar avançando, porque a gente sabe para onde vai. O que está acontecendo aí afora é que ninguém sabe para onde está indo. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E se você não entender isso, você começa a se juntar com uma porção de pessoas que são perdidas também. Mas nessa noite Deus está mudando algumas evidências sobre a tua vida. Nessa noite Deus está mudando algumas coisas na sua cabeça que não tinha mais jeito, não serve, vou parar, vou abrir. Porque existe um propósito na tua vida. Existe um Deus que continua trabalhando. Como o pastor Renato falou lá em cima, Deus pode fazer tudo sozinho, irmãos. Amém? Deus pode falar com essa pessoa que trabalha contigo sem precisar de você. Deus pode falar com pessoas que estão ao seu caminho sem precisar de você. Mas Ele tem prazer de fazer através de nós. E quando a gente abre o coração e decide ser usado por Deus, quando a gente abre o coração e decide, eu vou caminhar diante daquilo que Deus está me mostrando, eu vou viver aquilo que Deus quer sobre a minha vida. Deixa os outros chorarem, deixa os outros pensarem que não tem mais jeito, deixa os outros pensarem que você vai cair. Mas quem tem um propósito, nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhum diagnóstico pode te parar. Você se torna, irmãos, inabalável. José, ele estava ali, irmão, José venceu a saudade. José venceu a injustiça. José, ele estava tão focado, irmãos. Isso aqui é muito sério. Ele estava tão focado que a mulher de Potifar fica nua, que devia ser uma mulher bonita, fica nua perante ele, mas a mente dele era o seguinte: eu nasci com um propósito, eu vou governar, a hora que eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou abençoar minha casa, quando eu tiver a oportunidade de trazer meu irmão, eu vou. Ele estava focado, irmão. Sabe por que o diabo te pega? Porque você não está focado, você não entendeu para que você nasceu, irmão. Sabe por que o diabo derruba muita gente? Você não entendeu o que Deus está fazendo na tua vida, você não entendeu o quão você é precioso para Deus, irmão. E por isso que às vezes você é muito atacado, porque você é precioso e o diabo sabe disso. Eu vou derrubar ele, eu vou destruir ele, eu vou mostrar as evidências que eu tenho contra ele, eu vou mostrar o passado dele, eu vou relembrar o que ele passou na infância, eu vou relembrar tanta coisa, mas em nome de Jesus, nessa noite as coisas vão mudar. Eu creio que está vindo algo novo sobre a tua vida. Eu creio que está vindo, assim como José, ele é determinado, é decretado como morto por evidências, ele aparece como vivo por evidências. Os irmãos chegam para Jacó e dizem: papai, nosso irmão José está vivo. Não pode, estou chorando todo esse tempo, não pode. Mas olha aí, papai, olha essas carruagens aí, olha essas evidências. E a palavra vai dizer que Jacó acalma o seu coração e celebra com a vida do filho.
Deus te manda acalmar o teu coração nessa noite, porque tem coisas que você pensou que estava morto, mas Deus te lembra hoje que Ele continua trabalhando sobre isso. Não tem nada morto, não tem nada perdido, não é nada o fim disso, não é isso que estão mostrando para você, não é isso que o inimigo está mostrando. Deus está te falando para que você continue, que Ele continua trabalhando. E eu quero te perguntar, qual foram as evidências que te apresentaram? Que colocaram na mesa para você? O que te mostraram que te paralisou? Mas pastor, fui eu que errei. Pastor, realmente eu fiz isso. Realmente não posso por causa disso. Eu não quero saber qual é a evidência. Eu quero te perguntar se você crê que nessa noite as coisas mudam sobre a tua vida. Se você crê que nessa noite Deus pode mudar aquilo que estava morto e trazer para a vida. Deus pode restaurar aquilo que você pensava que não tem mais jeito. O Espírito Santo está te lembrando agora de coisas que você orou a Ele, pediu, e já nem pede mais e nem lembra mais, porque você já pensa que é impossível. Na tua mente você acha que não tem mais jeito, mas o Espírito Santo está te lembrando aí, volte a sonhar que eu continuo trabalhando. Volte a jejuar por isso que eu continuo trabalhando. Mas pastor, está tudo assim indicando que, ei, a última palavra vem de Deus, isso não tem como um homem mudar. Você imagina que Jacó chorou por anos, e num tempo de crise, onde não tinha mais jeito, a solução veio de alguém que estava morto. Em último caso, ele nunca ia pensar que José ia salvar a família. Talvez você está pensando que é o banco que vai te ajudar. Talvez você estaria pensando que é o fulano que vai te ajudar. Mas Deus pode usar algo que aparentemente estava morto para ser o salvador da tua história e mudar o quadro que você está vivendo. Jacó, volta para o Egito, vem para o Egito. Traz tudo, que nós vamos viver uma vida agora totalmente diferente. Quantos creem que nessa noite Deus pode mudar também as evidências, mudar a nossa história? Eu quero orar hoje por causas impossíveis, por coisas que aparentemente são impossíveis, não tem mais jeito. Esse é o meu clamor por essa noite. Quando Deus trouxe essa mensagem ao meu coração, eu via claramente coisas que estavam mortas, assim como aqueles ossos sequíssimos, começando a criar forma, começando a se mexer. Eu começo a escutar barulho de ossos aqui se mexendo. Coisas que você nem imaginava que poderia ressurgir. Nessa noite Deus está tocando e está te mostrando que existe ainda solução, porque Ele continua trabalhando. Aleluia! Fica de pé, por favor. Fica de pé. Aleluia! Deus está trabalhando por algo que você pensava que estava morto. Deus está trabalhando por algo que você pensava que estava morto. E eu quero orar por você nessa noite, porque isso vai ser o maior testemunho da tua vida. Não tem muito a ver com você, tem a ver com as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando as evidências mudarem, quando as evidências forem outras, você vai abençoar muitas pessoas, você vai abençoar muitas vidas. Aleluia. Eu sinto o poder de Deus nessa noite, eu sinto o poder de Deus nessa noite. Vem com a tua glória, Senhor, vem com o teu poder, Senhor. Restaura aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Oh, Espírito Santo. Comece a orar nessa noite. A igreja toda orando, a igreja toda orando. Pai, muda, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor. Traz vida, Senhor, aquilo que estava morto, Senhor. Traz vida, Senhor, para a mente depressiva, Senhor. Traz restauração, Senhor, para os matrimônios nessa noite, Senhor. Restaura os ministérios, Senhor. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia.
quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, oh aleluia, o Deus do impossível. Declare quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, declare. E quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Somente as vozes, Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Aleluia. Presta atenção nessa cena aqui comigo. Meu Deus, Deus de milagres. Jacó está lá. Não tem mantimentos. Os gados, todo mundo morrendo de fome. Não tem solução. Mas ele está na porta lá da casa dele. E daqui a pouco ele vê: carruagem bonita é essa, gente? Tá chegando, que é isso? E da carruagem vem e desce seus irmãos com mantimento e diz: teu filho está vivo. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Eu via como essas carruagens, como pessoas que estão vivendo um período que estão olhando, não tem mais jeito, o tempo agora de escassez, a solução não vai ser agora, mas eu via como se essas carruagens começassem a chegar sobre algumas vidas aqui nessa noite. E num quadro que fosse totalmente impossível, Deus vai usar você. Deus vai usar você. Porque para muitos
você não presta. Porque para muitos, para muitos estão te julgando pelo teu passado. Para muitos, você é só um sonhador, mas eu quero te dizer que a solução está vindo de você, que é improvável. Eu via como coisas mudando, cenários mudando através da sua vida. Pessoas que te olhavam de uma forma, mas a partir de hoje vão ter que ver outras evidências na tua vida. E por isso, o Deus do impossível está aqui nessa noite. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele está aqui nessa noite. A pergunta é: o que era aquilo que estava morto? O que era aquilo que não tem mais jeito? Qual foram as evidências que te apresentaram? E eu quero orar nessa noite, e eu creio que essa noite o quadro e as evidências vão ter que mudar na tua vida. Oh, eu vejo coisas novas acontecendo. Ei, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, toca no coração. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho deserto, luz da escuridão. Meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. Presta atenção. Tem coisas que vão acontecer nesse ministério, nessa casa, nessa igreja, que vai ser através da tua vida. Presta atenção aqui, porque enquanto eu falo isso, algumas vozes estão te lembrando das coisas do teu passado. Tem coisas que vão acontecer nesse ministério que vai ser através da sua vida, através da sua família, através da sua casa. Aleluia!